Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua divina consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, vocês que nos acompanham através do canal Web TV Santa Cruz no YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aí nesse processo de aprofundamento sobre a Palavra de Deus nesse mês de setembro, e o livro escolhido pela CNBB para nós é o livro do Deuteronômio. Hoje quero falar para vocês a importância teológica do Deuteronômio. Então, falando com você sobre esta importância teológica do livro, venho dizer que alguns temas teológicos se destacam neste livro. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Fácil de a gente lembrar. 29. Oferece a chave de sua mensagem. As coisas ocultas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas são para nós, os nossos filhos, para sempre, a fim de praticarmos todas as palavras desta lei. Aqui se encontram temas chaves, como o mistério revelado de Deus, o povo eleito, exigências de obedecer aos mandamentos em todos os níveis da vida. Então veja que temas belíssimos são estes do capítulo 29, versículo 29. Aqui está a chave de leitura deste livro, ou que seja, o tema teológico, a importância teológica é mensurar e prescrutar o mistério de Deus que Ele deixou para nós. Dentro deste tema teológico do Deuteronômio, quero falar com vocês também do Deus da aliança. O livro do Deuteronômio apresenta a imagem de Deus que faz aliança com seu povo, Israel. Ele se torna o Deus e Israel se torna o seu próprio povo. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Sua prioridade é, então, o povo de Israel. O povo é exortado à fidelidade. Tende cuidado para não vos esquecerdes da aliança que o Senhor, vosso Deus, fez convosco. Pois o Senhor, teu Deus, é fogo que devora, um Deus zeloso, para não dizer um Deus ciumento, né? Ele é o único Deus e não reparte sua soberania com outra divindade. Idolatria ou lealdade dividida era falha grave contra o mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Deuteronômio capítulo 5, versículo 7. Ele é Deus justo, reto e usa de misericórdia com os que amam e guardam seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 5, versículo 10. Os acontecimentos do passado são o grande sinal da fidelidade de Deus, a aliança, bem como a presença de porta-vozes do Senhor, especialmente Moisés, capítulo 34, versículo 10 e versículo 11. Também os profetas, capítulo 18, versículo 15. E, de outro modo, os levitas, capítulo 33, versículo 8. São testemunhas e intérpretes do Senhor. Então, aqui se fala um pouquinho deste grande amor de Deus para com o seu povo e, consequentemente, também
nós hoje que somos o seu povo. A gratuidade de Deus que liberta na história. Os capítulos 1º e 3º, a história descrevendo a ação salvadora do Senhor, do Horebe até a proximidade da Terra Prometida. Apresenta-se uma teologia da história, e nela especialmente com o êxito e a peregrinação no deserto. Vai-se realizando a promessa dos patriarcas com a posse da terra, da descendência e da bênção. Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3º. Isso aqui fala da vocação de Abraão, né? Pega e vai. Vai para onde? Vai para a terra prometida, onde Deus havia prometido a Abraão e toda a sua descendência. Tudo é condicionado à observância da lei. A gratuidade do Senhor e a observância dos mandamentos são temas que perpassam todo este livro do Deuteronômio. Os atos salvadores de Deus são a base para o povo ouvir os estatutos e normas e ser obediente. Nesse sentido, o verbo redimir é usado como referência à libertação de Israel do Egito. Deuteronômio capítulo 9, versículo 26, capítulo 15, versículo 15 e capítulo 24, versículo 18. Deus atua gratuitamente e a libertação foi iniciada por iniciativa dele. O Senhor nos amou e quis guardar o juramento que fez aos vossos pais. Por isso, Senhor, vos fez sair com braço forte, resgatando-vos da casa da escravidão, das mãos do faraó do Egito. Deuteronômio capítulo 7, versículo 8. Portanto, a obra de Deus foi tirar Israel do Egito e o povo da escravidão. Deuteronômio capítulo 1, versículo 27, capítulo 4, versículo 20, fala sobre essa realidade e outros capítulos mais. Conduzindo à terra prometida. Capítulo 4, versículo 38, capítulo 6, versículo 23 e outros mais. A memória da gratuidade de Deus, libertador, aquele que está sempre perto do seu povo, que é salvador, né? Precede a lei. Ele se apresenta dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, e te fiz sair do Egito, da casa da escravidão. Capítulo 5, versículo 6. E depois põe os mandamentos. Por esse motivo, o êxito, como fato histórico, é tema-chave repetido nas celebrações, como uma profissão de fé. O Senhor é quem liberta da escravidão. Então, esses temas são muito importantes para nós refletirmos e aprofundarmos ao mesmo tempo sobre esse Deus que acompanha o povo, acompanhou o povo de Israel, mas que nos acompanha também na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Israel é o povo da aliança por todas as gerações. Israel é como um povo que depende do Senhor, nos moldes da aliança do Oriente Antigo. Porém, Israel não é descrito como escravo, e sim como alguém valioso e apreciado. Com efeito, tu és um povo santo para o Senhor, teu Deus. Dentre todos os povos que há na face da terra, o Senhor te escolheu para seres o seu povo em particular. Deuteronômio capítulo 14, versículo 2. Israel é o povo eleito. É precioso, o povo de sua herança. A aliança está ligada estreitamente com o Decálogo e suas exigências em alguns textos. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 4, versículo 13, capítulo 5, versículo do 2º ao 3º, mas também com a misericórdia, como em capítulo 7, versículo 9. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus
Ele é Deus, o Deus fiel, e guarda aliança e misericórdia até 1000 gerações, para aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. A aliança consiste em uma relação mais plena e vital entre o Senhor e Israel. Existe no Deuteronômio uma relação entre a aliança do Horebe e Moabe. Nas palavras de Moisés, capítulo 5, versículo 2 e 3, a geração de Moabe é a mesma geração do Horebe. O conceito de aliança em Moabe, com a repetição da palavra hoje, faz do pacto algo permanente e vivo a cada geração, com a obrigação de sua reinterpretação constante. Deuteronômio capítulo 29, versículo 14 e 15. Assim o Senhor faz aliança conosco hoje, como hoje estamos na presença do Senhor. Capítulo 29, versículo 9. E hoje exorta a gravar o mandamento do amor no coração. Capítulo 6, versículo 6 de Deuteronômio. Então, aqui vocês conseguem ver comigo, veja Deus que acompanha o seu povo através do tempo e da história ao mesmo tempo. Né? Aqui ficou até redundante, mas Deus que nos acompanha através da história. A soberania do Deus da aliança. O tema da aliança perpassa todo o livro. O fundamento teologicamente, a lei do culto a Deus, o único lugar. Observam-se as várias formulações do mandamento do amor e o mandamento principal em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 e 13. Nestes textos são comuns certas expressões para indicar a exigência única que é a doação exclusiva ao Senhor. A série de expressões são as seguintes: escutar os mandamentos do Senhor, temer o Senhor, trilhar nos caminhos do Senhor, amar o Senhor, servir ao Senhor com todo o coração, aderir ao Senhor, jurar em nome do Senhor, observar a lei do Senhor. Entre as formulações do mandamento principal são inseridas motivações históricas do mandamento que aludem aos diversos acontecimentos da história da salvação. São os seguintes fatos referidos: eleição dos patriarcas, capítulo 10, versículo 14 e 15, a permanência no Egito, capítulo 10, versículo 21 e 22, as pragas do Egito, a salvação no mar dos juncos, a caminhada do deserto, capítulo 11, versículo 20, capítulo 11, versículo 2, ao versículo 7. A entrada na terra de Canaã e a permanência, capítulo 11, versículo 10 e 12. Esses fatos históricos realizados pelo Senhor fundamentam a essência da aliança divina e a obrigação do cumprimento dos estatutos, soberania de Deus, o único tema fundamental da teologia do Deuteronômio para fundamentar várias leis em relação aos outros povos e a exclusividade do culto. A expressão ou a experiência de Deus, feita pelo povo de Israel, é radicalmente diversa dos outros povos. Os outros se aproximam da divindade, sobretudo por meio do cosmos, e no curso do ano, no ciclo da natureza, no mistério do nascimento e da morte, da geração e da fecundidade, Israel, ao contrário, encontrou-se com Deus antes de tudo na história. O Senhor agiu sobre Israel e com ele concluiu sua aliança. As leis em favor da justiça. Então, com esse tema, as leis em favor da justiça, encerro
esse primeiro momento agora falando um pouco, né, sobre esses temas fortes dentro do livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio dá muita ênfase à Torá, mandamentos, estatutos, decretos. Deuteronômio capítulo 5, versículo 31. Com acento a exortação em Deuteronômio capítulo 16, versículo 20. A base das leis está no amor e na justiça. Seguir a lei é seguir o caminho da vida. Certas leis punidas com a pena máxima tinham o objetivo de acabar com o mal no meio do povo. Pensava-se que, acabando com o pecado, acabava-se com o mal dentro da comunidade. Porém, na prática, isso não acontecia. Em Ezequiel, a teologia é mais desenvolvida. Deus não tem prazer da morte do pecador, porém, que ele se converta e viva. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Ora, se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos, guardar todas as minhas leis e fizer o que é direito e justo, com certeza viverá, não morrerá. Ezequiel, capítulo 18, versículo 21. O livro do Deuteronômio, para nós hoje, levanta a questão. Como combater o mal? Nossa resposta hoje é: com meios não violentos. Entretanto, a lei do extermínio existe em grupos armados e intolerantes. No Deuteronômio encontra-se leis muito positivas, como a solidariedade com o próximo. Deuteronômio capítulo 22, versículo 1 e 2. Leis em favor da justiça. Deuteronômio capítulo 16, versículo 19 e 20. Dos pobres. Deuteronômio capítulo 15, versículo 7. Pela libertação dos escravos no 7º ano. Deuteronômio capítulo 15, versículo 12. A exortação à generosidade, à solidariedade com os levitas, porque não recebem herança. Capítulo 12, versículo 12 de Deuteronômio. Como estrangeiro, o órfão e a viúva. Capítulo 24, versículo 20 e 22. Havia a legislação do dízimo em função social, colocada à disposição do levita, do estrangeiro, do órfão e da viúva. Somente quem é bom e generoso será abençoado pelo Senhor. O motivo da gratuidade é sempre a herança que o Senhor foi bom e resgatou o povo da escravidão do Egito. Deuteronômio capítulo 24, versículo 18. Então, com isso, vocês observam que nós terminamos aí uma série de temas bem interessantes que fala sobre o Deuteronômio, né? Ele trabalha com diversos temas que parecem ser algo do passado, né? Algo que está tão distante de nós, mas é algo que está tão presente, muito perto de cada um de nós. E se nós colocarmos em prática, seremos felizes, não só nós, mas também a sociedade onde nós nos encontramos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde sempre, que voa para nós seu olhar, nos dê a paz, voa para nós sua face e compadeça de cada um de nós, abençoando e santificando sempre esse nosso estudo, esse nosso aprofundamento da Sagrada Escritura. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.